Olá pessoal, aqui é Denis Araújo do canal Eu Curto Circuito. Tudo bem com vocês? Vocês estão bons? Ótimo. Pessoal, hoje nós vamos estar analisando um pouquinho sobre o transistor NPN, tá? A sua composição e como é que ele se comporta, né? As aplicações de tensões em seus terminais, né? Todo mundo sabe que um transistor, basicamente, ele é composto de três materiais, né? Um material N, um material P e um material N, certo? Aqui é um exemplo típico de um transistor NPN, em que você tem aqui na extremidade o terminal do coletor, o terminal do emissor e o terminal da base, certo? CBE. Esses materiais aqui, pessoal, eles possuem dopagens diferentes, né? Tanto o do coletor para a base, como da base para o emissor. O material N, esse material N não tem a mesma dosagem de materiais que o material N aqui de cima, tá bom? Então eles possuem dosagens diferentes. Dessa forma, com relação às tensões, eles também funcionam com limites e parâmetros diferentes. Então, basicamente, um transistor NPN, ele vai ter em sua composição dois diodos, não que sejam dois diodos, tá bom? Mas para a gente entender bem como é que funciona, né? É como se você tivesse aqui dois diodos, como esse aqui, certo? Em que você tivesse aqui o catodo na parte de cima, o anodo embaixo, e invertendo aqui, como se fossem dois diodos dispostos dessa forma, né? Se a gente pensar em diodo, né, é óbvio que fica fácil de entender que não há uma condução do coletor para a base, assim como também não há condução do emissor para a base, certo? Ou seja, não há condução do coletor para a base, não há condução aqui do emissor para a base, certo? No seu funcionamento mais comum, o transistor, você vai ter que aplicar aqui uma pequena tensão na base, que vai proporcionar uma pequena corrente, que vai fazer um rearranjo aqui dos portadores, certo? Permitindo que a corrente circule entre coletor e emissor, certo? Sem essa tensão aplicada aqui na base, essa pequena correntezinha, não existe condução para um transistor em condições ideais e funcionando bem, não vai ter essa condução entre coletor e emissor, certo? Por causa, né, dessa obstrução aqui, ó, certo? A tensão ela não vai passar daqui para cá e não vai passar daqui para cá. Então, quando a gente aplica a tensão na base, há um reagrupamento aqui, certo? Essa barreira aqui, certo? É quebrada e circula a corrente de emissor para coletor, de coletor para emissor, circula a corrente aqui no transistor NPN. Entendido isso, vamos ver um pouquinho sobre os parâmetros, né? A gente vai estar utilizando no nosso circuito um BC547, né? Os parâmetros com relação à tensão dele, né? Eu quis já frisar isso aqui logo no começo, porque a gente tem lá nos parâmetros no datasheet esse VCE-O, né? Que significa tensão de coletor para emissor, certo? Com a base aberta, tá? Então você vai ver VCE-O significa que a base não está conectada em nada. Então, tá aqui o O, tá vendo? Open significa open, aberto com relação à base. Então, em VCE-O, se você aplicar uma tensão do coletor para o emissor com a base, né? Cadê o circuito aqui, ó? Do coletor para o emissor com a base aberta, certo? Naturalmente não vai ter nenhum tipo não vai circular corrente aqui, certo? Não vai fechar essa torneira aqui, né? Aliás, não vai abrir essa torneira para passar aqui, certo? Porém, quando você chegar a 45 volts, né? Aí vai haver o que? A ruptura desse diodo,
certo? Esse material aqui essa barreira vai ser rompida. Então vai circular sim a corrente aqui. Atenção. Então o limite para esse diodo aqui, superior, vamos dizer assim, é de 45 volts, tá? Recomenda-se que a gente fique um pouco afastado desses parâmetros aqui, quando a gente estiver montando nossos circuitos, tá ok? Entre 50% e 60% desse valor total, para que a gente tenha uma margem confiável de trabalho, tá? No VCB, que é tensão coletor base, certo? Com o emissor aberto, tá? Aqui, ó, open aberto com relação ao emissor. Então, sem o emissor estar conectado, você pode ter uma tensão de coletor, aquele coletor para a base, você pode ter uma tensão de até 50 volts, como está especificado aqui, ó. Certo? Coletor para a base. Sem aqui estar conectado. Então, se você colocar o GND aqui e colocar aqui o positivo, a tua fonte de tensão, até 50 volts, você vai ter a quebra também dessa barreira, tá? Então tem que ficar longe desses 50 volts aqui de coletor para base, para que você, né, não destrua, vamos dizer assim, não aqueça, não destrua o seu transistor. E aqui mais especificamente o parâmetro que a gente vai usar no nosso circuito, que é o VB com open, né, que é com a base aberta, tensão de emissor para base, tá, com a base aberta. Ele nos traz aqui o parâmetro de 6 volts DC, certo? Esse open aberto aqui com relação à base. Então, no caso do transistor que tem entre o emissor e a base, se você aplicar aqui, segundo o parâmetro aqui, 6 volts, né? Até 6 volts. Se você aplicou 6 volts aqui, esse número não é fixo, pessoal. Ele pode ser 6, pode ser 8 volts, pode ser 10 volts, tá? Vai depender de transistor para transistor. Cada transistor vai se comportar de forma diferente, tá bom? Então, se você aplicar aqui acima de 6 volts, vai haver a quebra dessa barreira aqui, uma reorganização, rearranjo aqui dos portadores das lacunas, e aí vai conduzir entre coletor e emissor. Isso sem precisar você aplicar nada na base, tá? O nosso circuito, pessoal, vai ser um pisca-pisca regulado por tensão, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. A gente vai precisar de um transistor BC547, ok? Vamos precisar de um capacitor, ou alguns capacitores. Eu separei aqui dois, um de 470 e um de 680 microfarads. Tá? Um LED e um resistor de 1K. Esse é o material que a gente vai usar no nosso circuito. E aqui está o nosso esquema. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com o transistor invertido. Tá? Nesse BC547, BC547, o terminal 1 é o emissor. O terminal 2 é a base. E o terminal 3 é o coletor, tá? Então a gente vai trabalhar com essa disposição. Emissor, base e coletor, tá? Então tá aqui o nosso transistor. O emissor vai ser ligado à fonte de alimentação, tá? Limitado por esse resistor aqui de 1K. A nossa base vai estar aberta, não vai ser ligado nada nela. No coletor vai ter o nosso LED, ok? Polarizado de forma correta, tá? Aqui com o cátodo voltado para a terra. E vamos colocar um capacitor. Esse capacitor vai ser um capacitor de 470 microfarads. Tá? Ele é um capacitor eletrolítico, então a polaridade dele vai estar positivo, ligado aqui na direção da fonte de alimentação, e o GND aqui embaixo dele negativo. Tá? O que é importante aqui, pessoal? Não inverter o capacitor. Tá? Isso é importante. Se você ligar o circuito sem o capacitor e você for aumentando aqui a sua tensão, quando ultrapassar 6, 7, 8 volts, que é a tensão de quebra entre emissor e base, vai conduzir. Conduzindo, o resistor vai limitar a corrente e o LED vai acender.
tá ok? Vai permanecer aceso, tá bom? Então, para que serve o capacitor? O capacitor nesse circuito, pessoal, ele vai servir para poder fazer, nos permitir o efeito de oscilação. Normalmente, quando quer fazer um oscilador, a gente vai usar um 555, né? Para fazer oscilar ali. Mas aqui um capacitor vai bastar, tá? Então, como é que isso aqui vai funcionar? Então, preste bastante atenção agora. No primeiro momento, a alimentação ela vai vir, vai passar aqui pelo resistor, tá ok? E ela vai, a carga, né, dos elétrons vai ser atraída aqui, ó, certo? Pela placa aqui positiva aqui do capacitor. Então, vai vir para cá, ok? Eu vou aumentar essa tensão de 0 a 12. Então, primeiramente, vai carregando o capacitor. O capacitor já está aqui em posição de ser carregado, ok? Ele foi introduzido no circuito, ele já vai carregar. Então, vem vindo aqui, carrega o capacitor. Quando o capacitor estiver carregado, o que vai acontecer? A tensão nele a tensão do circuito vai estar estável em 12 volts, né? Estável em 12 volts, muito provavelmente aqui o diodo, né, que está invertido aqui, esse diodo invertido aqui, vai ter a ruptura dele, permitindo a passagem da corrente, certo? Sem nem chegar perto da base, pessoal. Vai permitir a passagem da corrente e o que vai acontecer? O capacitor vai descarregar. Ele está carregado, a função estabilizou, a tensão estabilizou, carrega o capacitor, estabiliza a tensão, certo? Ocorre a quebra aqui do diodo, né? Esse efeito é chamado efeito avalanche. O LED acende, certo? Quando o LED acender, é porque o capacitor descarregou sobre ele, certo? No momento que ele descarregou e acendeu o LED vai apagar novamente, porque toda a tensão vai ser direcionada para que o capacitor carregue novamente. Quando o capacitor carregar, descarrega novamente, ocorre a ruptura aqui e acende o LED. Então isso vai ter um efeito intermitente ali de pisca-pisca. Tá? Quanto mais tensão eu aplicar aqui, existe um limite também, viu, pessoal? Tá? Mais rápido vai piscar o LED. Tá? Quanto menos tensão, menos ele né, vai piscar com menos frequência. A frequência vai diminuir. Então, o que influencia aqui o piscar do LED? É o tamanho do capacitor para carregar e descarregar e esse resistor aqui, que você pode usar de 100 ohms a 1K. Então, eu vou trabalhar aqui com ele de 1K. Tá? Eu vou medir ali também no osciloscópio a forma de onda para que você possa ver o capacitor carregando, descarregando, carregando, descarregando. Ok? Então vamos para a prática agora. Pronto, pessoal. Está montado aqui na protoboard. Reparem, né? Aqui é onde eu vou colocar o capacitor depois. Tá? Por hora a gente tem a alimentação aqui. Tá? Aqui é onde eu vou colocar o capacitor depois. Tá? O capacitor vai ser colocado aqui. Tá? Por hora eu vou até tirar esses fios aqui. Tá? Deixar só o LED. E aqui o nosso transistor BC547, o resistor de 1K. Tá? O nosso GND está aqui no fio verde. E aqui está nossa alimentação de 12 volts. Tá? Veja na fonte de alimentação, está 0 volts. Eu vou aumentar aqui a fonte de tensão. Tá? Então eu estou introduzindo 12 volts diretamente no emissor. Tá? Quando passar de 6 volts, certo? Aí, em algum momento vai haver a quebra do diodo ali, o reagrupamento das cargas, tá? E a passagem livre entre emissor e coletor, tá? Fazendo com que o nosso LED acenda. Tá? Vou até botar o circuito aqui na frente, vocês possam ver. Tá? Então eu vou introduzir aqui os 12 volts. Tá? Tá lá em 4 volts. Lá, 5 volts. 6 volts. 7 volts. 8 volts. 10 volts. Opa!
10 volts? É isso mesmo. 11. Ó. Ele acendeu. Vou botar aqui no limiar certinho aqui, ó. Ele acendeu com 10,87 volts. Ele acendeu. Certo? Então, vou aumentar até 12 volts. Ele vai permanecer aceso, pessoal. Porque houve a quebra do diodo. Ali, né? Um rearranjo aqui do, né? Houve a quebra do diodo. E o LED está aceso porque a torneira está aberta. Passagem completa. Agora vamos introduzir aqui o nosso capacitor para a gente conseguir o efeito de pisca-pisca, tá? Vou voltar lá a tensão para 0 volts, tá? Então, ó, eu tô ali com 10,7, que é a tensão de ruptura do diodo, tá piscando, certo? Então eu vou aumentar a tensão para 11 volts e meio, vamos ver. Reparem só como vai se comportar o LED. Piscando mais forte. Agora vamos... Fazer bem, né? 12 volts. Mais rápido ainda. 13 volts. Então, o capacitor, quando ele é colocado no circuito, pessoal, o que acontece aqui? Ele vai direcionar a tensão para carregar ele. Então, não vai ter tensão suficiente para poder fazer a ruptura aqui do diodo e ele conduzir e acender o LED. Quando o capacitor carrega totalmente, a tensão dos 12 volts lá está totalmente em cima do diodo aqui. E aí ocorre a ruptura, permitindo a passagem, acende o LED, porque a tensão toda é direcionada aqui, né? Do capacitor direcionado para acender o LED. Só que o capacitor descarregou, acendeu o LED, então ele puxa a tensão novamente para ele. Então por isso que tem esse efeito de ficar piscando. Tá, né? Minha fonte vai até 15 volts e meio. Olha lá, piscando. Baixar para 10,5. Aquela tensão de 10,8. Que é a de ruptura. 10,8, olha lá. 10,9. Olha lá. Continua piscando. Tá? Eu vou alterar o capacitor. Vou colocar um capacitor aqui de... Esse é de 470. Esse aqui também é de 470. Aliás, esse é de 220. Vou colocar um de 470. Vamos ver. Olha lá, ficou aceso direto. Só ajeitar que o contato não tá bom. Pronto, ó. Vai ver bem o efeito também, ó. 10,8 lá, atenção. É. Piscando. Aumentar a tensão, vou aumentar. Vocês vão ver que o LED vai aumentar também a frequência de acionamento. Então aí, pessoal, é isso. Esse aqui é um circuito, pessoal, didático, tá bom? Não é o objetivo da gente pegar esse circuito aqui e montar alguma coisa com ele, mesmo porque ele é muito instável, né? Do mesmo jeito que o diodo aqui, né, tá tendo a ruptura, né? Conduzindo e não conduzindo, não conduzindo. Ocorre que num circuito funcional, que a gente precise de algo funcionando de forma estável, né? O comportamento dele aqui é que o comportamento pode parar, ele pode queimar, tá? Então não é uma coisa muito prática,
tá bom? Não é confiável de se usar esse efeito, vamos dizer assim, se tu quer uma coisa segura e confiável, tá bom? É apenas a título da gente entender a sensibilidade que tem, né, um transistor. Nós fizemos um pisca-pisca aqui, um capacitor, um transistor e um resistor, tá vendo? Funcionando de forma prática, ok? Então, pessoal, vou tentar fazer vídeos mais curtos aí, que meus vídeos são muito longos. O pessoal não costuma assistir muito, porque realmente eu me estendo muito, tá bom? Mas espero que esse aqui tenha ficado bom, vocês tenham gostado aí, tá bom? Quem gostou, curte o canal, deixa o joinha aí, tá bom? E sucesso para vocês até os próximos vídeos. Valeu!